Olá, eu sou Rafael Rodrigues e esta semana, dos dias 12 a 18 de julho, o programa Vem e Segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, aborda as sessões 77 a 80 de Doutrina e Convênios e o tema é Eu vos guiarei. Então o Senhor, ele ajudou muito no trabalho de Joseph Smith e de Sidney Rigdon a conhecer mais sobre a palavra através da sessão 77, onde ele responde a várias perguntas a respeito do livro de Apocalipse. E vale a pena a gente dedicar um tempo a entender essas perguntas. Eu confesso que não é simples para mim compreender muitas dessas coisas, mas é por isso que devemos estudar tanto, né? Devemos nos dedicar. E na sessão 78 é onde eu vou me concentrar nos primeiros versículos para falar sobre uma organização que o Senhor determinou que Joseph e outros irmãos pudessem estabelecer a fim de ajudar aqueles que mais necessitavam. E já pegando um gancho sobre isso, eu vou citar aqui o presidente, o elder Robert D. Hales, que foi do Quórum dos 12 Apóstolos, quando ele disse que o propósito da autossuficiência, tanto espiritual, tanto temporal quanto espiritual, é elevar-nos a uma posição melhor para que possamos erguer outros que passem necessidades. Então, por que eu estou abordando a questão da autossuficiência? Porque o Senhor falou para que aquela organização fosse com o propósito de estabelecer comércios, né? De instituir estabelecimentos, gráfica, entre outras organizações ali, para que o povo pudesse ter uma renda, né? Para que, na verdade, essa firma unida, que era chamada, pudesse ter uma renda a fim de estabelecer a causa do Senhor. Então vamos lá, na seção 78, o Senhor disse a partir do versículo 3: Chegado é o tempo e está perto, e eis que é necessário que haja uma organização de meu povo, para regulamentar e estabelecer os negócios do armazém para os pobres de meu povo, neste lugar e na terra de Sião, como estabelecimento e ordem permanente e eterna para a minha igreja, a fim de promover a causa que abraçastes, para a salvação do homem e para a glória de vosso Pai que estás nos céus. Muito bem, então aqui nós vemos que o Senhor falou para que essa organização toda, né, com estabelecimentos comerciais, com gráfica e outras coisas, ela pudesse existir justamente para que a causa do Senhor, que foi abraçada por esses homens, né, por Joseph Smith e outros, pudesse ir avante. Né? E essa causa do Senhor é o quê? É todo o estabelecimento da igreja. Né? Ou seja, é repetir nesses últimos dias o que Jesus Cristo instituiu quando esteve na terra. É imitar, é copiar as ações do Salvador junto às pessoas. Né? Então, para mim, a causa da igreja é a de poder estabelecer o reino do Senhor. E o reino do Senhor aqui na terra, ele nos prepara, como vimos na última semana, para a edificação do reino dos céus aqui na terra. Os próximos versículos deixam claro que o comportamento dos santos dos últimos dias aqui na terra determina se eles vão merecer estar no reino celestial. Né? Então aqui seria uma preparação, um ensaio para a vida eterna. Então quando ele diz, para que sejais iguais nos vínculos das coisas celestiais, sim, e também das coisas terrenas, para a obtenção de coisas celestiais. Porque se não sois iguais em coisas terrenas, não podeis ser iguais na obtenção de coisas celestiais. Então, as coisas estão vinculadas. Né? Apesar da gente saber que a conquista de um lugar, a posição no reino celestial, ela é dependente de nossa dignidade, de nossa espiritualidade, de nossa santificação, mas as coisas terrenas estão diretamente ligadas a isso, porque nós dependemos das coisas terrenas para ter condições de estabelecer o reino do Senhor. Ou a gente acha que um templo, uma capela ou qualquer tipo de material, eles simplesmente aparecem. Não é um passe de mágica. Né? É necessário dinheiro, é necessário investimento, condições para proporcionar
essas estruturas, esses recursos que vão pregar o evangelho, que vão compartilhar a mensagem, que vão levar a palavra do Senhor às pessoas e que vai qualificar essas pessoas, né, todos nós, a estarmos um dia no reino celestial. Então, para isso, a igreja precisava ser ou precisa ser autossuficiente. O que é a autossuficiência? É a capacidade, é o compromisso, é o esforço de suprir as necessidades vitais nossas, né, de nossos familiares e de outras pessoas. Então, quanto mais amplo estiver essa nossa capacidade de ajudar o próximo, mais significa que estamos autossuficientes. Então, a autossuficiência ela é tanto temporal, ou seja, das coisas do mundo, como a gente está falando de coisas materiais, quanto ela é uma autossuficiência espiritual. Então, nós precisamos ter condições e capacidade de estar convertido, de ter nosso testemunho e de pregar o evangelho e ajudar outras pessoas. Então, visando isso, falar sobre autossuficiência nesse contexto faz muito sentido, né? E aí eu separei uma outra frase do Elder Hales, né? Que que o propósito da autossuficiência, tanto temporal quanto espiritual, é elevar-nos a uma posição melhor, né? Como eu já tinha citado. Então, quando estamos numa posição melhor, nós temos maior capacidade de ajudar nosso próximo, né? E o Elder Hales conclui, né? Somente quando somos autossuficientes podemos verdadeiramente imitar o Salvador, servindo e abençoando o próximo. Então, quando o Senhor fala aqui em Doutrina e Convênios, ele é bem claro, é para ajudar, né, os pobres de meu povo. Então, nesse caso, as pessoas estavam carentes e era necessário uma condição para suprir a carência desse povo. Não que o povo fosse ficar parado, esperando para serem abençoados, mas eles também eram participativos, quando ele fala que eles precisam ser iguais nas coisas terrenas e nas coisas celestiais. Então, se tinham pessoas que estavam trabalhando e estabelecendo essas estruturas para proporcionar meios de ajudar o pobre, todos os demais serviam, né? Por quê? Porque quando servimos, nós crescemos, nós aumentamos o amor ao próximo, e isso é a semelhança do que Jesus Cristo fez. Então eu acho que é fundamental nós possamos preocupar-nos com a autossuficiência. E aí envolver a educação, envolver os grupos de autossuficiência, a busca por conhecimento para ser mais capaz de ter um melhor emprego, de ter, se for para estabelecer um negócio próprio, de ser próspero nisso, sempre visando a causa que a gente abraça, né? A causa da igreja, que é a de ajudar o outro, a de compartilhar com o próximo. Então é fundamental isso em nossa vida, nós não podemos deixar de lado questões como a história da família, questões como o armazenamento doméstico, enfim, são muitos, e na verdade todos os princípios, práticas, doutrinas, enfim, que envolvem a vida de um membro da igreja e que nós precisamos ser autossuficientes em todos eles. Então eu sei que Jesus Cristo é o nosso exemplo perfeito de autossuficiência, né? Eu sei que através de nosso esforço Ele vai nos ajudar a nos tornarmos provedores de nós mesmos e daqueles que estão sob nossa responsabilidade. E essa é a mensagem que compartilho, desejando uma ótima semana de estudo do Vem e Segue-me, em nome de Jesus Cristo. Amém.